Boa tarde, professor. Eu sou o aluno João Pedro e esse vídeo é referente à primeira questão do exercício de aprendizagem. Na primeira reação, o mecanismo é do tipo SN1, pois o aleite é terciário, ele está ligado a 3 carbonos e necessita de menor energia para formar um carbocátion estável. E quanto menor a energia necessária para formar um carbocátion, mais estável ele será, e consequentemente haverá uma maior dispersão de carga, favorecendo o mecanismo de SN1. Além do nucleófilo, ele possui uma baixa força nucleofílica. Na segunda reação, o mecanismo é do tipo SN2, pois o aleite é metílico. Ele está ligado a apenas um carbono e é incapaz de formar um carbocátion devido à sua instabilidade. Além do solvente, ele tem o DMF, que é do tipo polar aprótico. Solventes polares apróticos, eles solvatam apenas cátions, deixando o nucleófilo livre para reagir com o substrato. Na letra B, pede para a gente escrever a lei de velocidade de cada reação. Na primeira reação, a lei de velocidade vai ser da seguinte forma: velocidade igual a constante de velocidade vezes a concentração do substrato. É apenas a concentração do substrato porque é uma reação com mecanismo SN1, de ordem 1. Então, somente a concentração do substrato irá alterar essa velocidade. Já na segunda reação, o mecanismo de reação é SN2. Então, a lei de velocidade vai se dar velocidade igual a constante de velocidade vezes a concentração do substrato vezes a concentração do nucleófilo. Isso porque é uma reação mecanismo SN2 de ordem 2, onde a concentração das duas espécies irão importar, tanto do substrato como do nucleófilo. Na letra C, a velocidade da reação 2 ela irá diminuir, pois a água ela é um solvente polar prótico e ela vai formar ligações de hidrogênio que, diferente de solventes polares apróticos, a água ela vai solvatar tanto cátions quanto ânions. E esse não é o cenário ideal para uma reação mecanismo SN2, já que a concentração das duas espécies irá alterar a velocidade do substrato, a concentração do substrato e a concentração do nucleófilo. Já na letra D, se houver a troca de bromopropano para cloropropano, a velocidade da reação 2 ela também irá diminuir, pois o grupo abandonador ele agora será o cloro, que terá como uma base conjugada uma base menos estável do que se fosse o grupo abandonador bromo. Mas por que o cloro gerará uma base menos estável? Porque se nós formos até o ácido conjugado de cada grupo abandonador, nós chegaremos que o ácido conjugado do cloro será o ácido clorídrico com um pK de -8. E o ácido conjugado do bromo será o ácido bromídrico com um pK de -10. Então nós podemos inferir que o ácido clorídrico ele é mais fraco que o ácido bromídrico. Então vai gerar uma base conjugada mais forte em comparação à base conjugada do ácido bromídrico. Então, por ser uma base conjugada mais forte, ela não será tão estável em relação à base conjugada do ácido bromídrico. E se ela não é tão estável, ela não vai conseguir estabilizar bem os elétrons que estão em fluxo nessa reação, diminuindo a sua velocidade. E na letra E, irá ocorrer a racemização, já que é um mecanismo de reação do tipo SN1 que irá conduzir à formação do racemato, visto que a geometria do carbocátion é planar. Então, o nucleófilo ele vai poder atacar tanto por trás quanto por frente, por ambas as faces e na mesma proporção, gerando assim uma mistura racêmica. E na letra F, eu irei propor o mecanismo de reação para a primeira reação. Então, eu irei escrever a estrutura do substrato, e a estrutura do nucleófilo. Como é uma reação do tipo SN1, então haverá a formação de um carbocátion, mas para isso precisa haver uma cisão heterolítica. Então haverá uma cisão heterolítica, a formação de um carbocátion com sua carga positiva e o cloro
sairá como grupo abandonador. Já na segunda etapa desse mecanismo, o carbocátion, ou intermediário reativo, ele irá reagir com o nucleófilo. Então, nessa segunda etapa, nós teremos uma adição do nucleófilo ao eletrófilo. Então, esse par de elétrons irá atacar o centro eletrofílico desse eletrófilo, formando nos produtos essa espécie intermediária. E na terceira e última etapa, nós teremos uma reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Onde este será o ácido reagindo com a base. Então, o par de elétrons dessa base irá atacar o hidrogênio, e irá haver uma cisão heterolítica, formando nos produtos as espécies já dadas na questão, essa espécie desprotonada, e a formação de ácido clorídrico. E esse é o mecanismo de reação.